Dubai sobe a ira de Deus. Reflexões sobre um evento atípico. Graça e paz a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Hoje trago uma mensagem urgente e poderosa. Alerta! O que aconteceu em Dubai aterrorizou o mundo, a ira de Deus. Começamos nossa reflexão com uma passagem bíblica que nos faz refletir sobre os sinais dos tempos. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Antes de mergulharmos neste tema crucial, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora vamos ao assunto de hoje. Recentemente, um evento em Dubai deixou o mundo em estado de choque e temor. Muitos estão se perguntando, seria este um sinal da ira de Deus? O que isso significa para nós cristãos? Vamos analisar este acontecimento à luz das Escrituras e entender o que Deus está nos revelando. Dubai, normalmente acostumada com um clima seco e ensolarado, se viu de repente à mercê de inédito. O céu claro e calmo que antes reinava deu lugar a nuvens de tempestade, trazendo uma força incomum. Primeiramente, vamos analisar o clima em Dubai. Devido ao seu clima desértico, Dubai desfruta geralmente de temperaturas agradáveis durante todo o ano, com mínimas médias de cerca de 20 degrees em janeiro e máximas médias de cerca de 30 degrees entre junho e agosto. A cidade recebe em média de 8 a 10 horas de sol por dia, com pouca chuva, geralmente apenas alguns dias durante os meses de inverno. No entanto, esta tempestade trouxe uma atmosfera tensa, deixando todos os moradores locais e turistas olhando para cima, testemunhando uma cidade outrora desafiadora da natureza, agora se dobrando diante de uma força imprevisível e incontrolável. Esta não era uma tempestade comum. O desastre ocorreu de maneira repentina e inesperada, contrastando fortemente com a vida cotidiana estável e previsível de Dubai. À medida que as primeiras gotas de chuva caíam, havia uma sensação de surpresa no ar. Uma cidade que dominava os elementos naturais, desde a construção de ilhas artificiais até o ar-condicionado de seus espaços ao ar livre, estava agora sendo perturbada pela força da natureza. Em questão de horas, o céu de Dubai liberou todo o poder da natureza. O vento, que começou como um sussurro suave, tornou-se um uivo de tempestade, algo extraordinário. O céu azul deu lugar a um cinza assustador e o ar ficou pesado de antecipação. Dubai, uma cidade orgulhosa de seu controle ambiental, viu seu céu se transformarem em caos. Então a chuva começou, não em gotas leves, mas em aguaceiros fortes. Os telhados e ruas foram atingidos por uma chuva implacável, transformando o deserto árido em um cenário inundado. Ruas que estavam agitadas minutos antes tornaram-se estranhamente silenciosas, enquanto as pessoas buscavam refúgio do ataque repentino da natureza. Quando a noite caiu, a tempestade criou uma atmosfera dramática, com raios cruzando o céu e iluminando a escuridão. A interação fascinante entre o Burj Khalifa e os raios não foi apenas um evento natural, mas também carregou um significado simbólico profundo. Isso refletiu os desafios e riscos enfrentados quando a humanidade busca ultrapassar os limites da natureza. Enquanto a tempestade continuava sua investida impiedosa contra Dubai, a cidade passou por transformações dramáticas. As ruas movimentadas se tornaram rios impossíveis de cruzar e estruturas cuidadosamente planejadas foram submersas, representando perigos iminentes. O sistema de drenagem, projetado para lidar com condições climáticas normais, foi sobrecarregado pelas chuvas excepcionalmente fortes, desencadeando um efeito dominó que inundou várias áreas urbanas, incluindo os andares inferiores de edifícios. A cidade, antes elogiada por sua visão futurista, agora se via diante de uma paisagem que parecia saída de filmes pós-apocalípticos. Surge então a questão:
Este desastre natural é apenas um fenômeno meteorológico raro ou possui um significado mais profundo, até mesmo sagrado? Ao longo da história humana, muitos têm interpretado eventos naturais como mensagens ou avisos de entidades sobrenaturais. Essa interpretação é comum em várias tradições religiosas, onde se acredita que os eventos naturais refletem a vontade dos deuses ou as consequências das ações humanas. Nesse contexto, uma tempestade como a que ocorreu em Dubai serve como um poderoso lembrete para a humanidade repensar sua relação com o poder da natureza. Quanto ao golpe divino, as Escrituras nos ensinam que Deus os guia, mas eles escolhem a cegueira em vez da orientação. Então, o raio do castigo humilhante os atinge por aquilo que usaram para ganhar. As punições podem ser categorizadas em duas categorias. O faraó e seu povo receberam ambas, punições parciais e finais. A punição parcial não põe fim a uma comunidade. Seu objetivo é encorajar aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus a retornar, permitindo-lhes mais oportunidades de mudança. Quando o faraó e seus seguidores rejeitaram Moisés e sua mensagem, Deus enviou-lhes um castigo parcial. No entanto, eles não mostraram nenhum sinal de arrependimento, exceto que era maior que sua irmã, e foram retidos pela punição para que talvez pudessem retornar à fé. O castigo que Deus enviou é descrito detalhadamente em outro versículo, quando enviou sobre eles gafanhotos, piolhos, sapos e sangue como sinais distintos. No entanto, eles eram arrogantes e eram um povo criminoso. Quando o faraó e seu povo testemunharam o castigo, prometeram tornar-se guiados, pedindo que Moisés invocasse seu Senhor. No entanto, quando a punição foi suspensa, eles se retrataram e quebraram sua palavra. Não prestar atenção às punições parciais leva à próxima forma de punição, a punição final. Quando sinais claros e orientações são conscientemente rejeitados, quando as punições parciais são ignoradas e esquecidas, a comunidade entra em uma situação perigosa, tornando-se candidatos principais para a punição final, que não lhes oferece oportunidade de mudança. Depois de muitas oportunidades negligenciadas de mudança, Deus enviou ao faraó a punição final, pretendendo expulsá-los da terra, mas acabou afogando o faraó e todos que estavam com ele. O propósito desta punição final é que a vida foi criada como um teste para determinar quem seria o melhor em ações. Quando uma comunidade está determinada a sempre rejeitar o amor, a misericórdia e a mensagem de Deus, mesmo após vários avisos e oportunidades, não há sentido para o teste continuar. Mesmo se fosse concedida a oportunidade de retornar à terra e serem testados novamente, eles ainda não mudariam. Se pudéssemos testemunhar quando são confrontados com o fogo e desejam poder retroceder para não negar os sinais do nosso Senhor e estar entre os crentes, mas mesmo que fossem permitidos retornar, eles voltariam a praticar o que lhes foi proibido, mostrando que são mentirosos. É por essa razão que cada pessoa que entra no fogo do inferno entra por sua própria culpa, e eles próprios reconhecem isso. Quando são obrigados a comparecer diante de seu Senhor, ele perguntará se isso não é verdade, e eles admitirão que sim, pelo nosso Senhor. Então serão informados para experimentar o castigo por serem incrédulos. Castigo pode servir como um teste, mas nem todo teste é um castigo. Um indivíduo justo pode enfrentar testes para colher recompensas ou ter sua posição elevada no além, enquanto seus pecados podem ser perdoados. Os profetas são submetidos aos testes mais difíceis para poderem receber recompensas maiores no futuro. Os ventos e tempestades são manifestações poderosas da criação, podendo representar tanto misericórdia quanto punição. Essas condições climáticas devem nos lembrar do nosso propósito e da nossa relação com a vontade do nosso Criador. A palavra ira, por si só, evoca medo e sugere a imagem de alguém em uma missão de guerra buscando vingança contra seus inimigos. Não há calor emocional aqui, apenas um sentimento de punição severa. Considerando que a Bíblia nos diz que Deus é amor, a ideia de sua ira levanta questões significativas sobre como isso se encaixa em sua natureza amorosa. A ira, conforme o dicionário Merriam-Webster, é uma forte raiva vingativa ou indignação, representando uma punição retributiva por uma ofensa.
Se aplicarmos isso à ira de Deus, podemos interpretá-la como uma demonstração de sua justiça em vez de uma busca por vingança. A ira divina é uma forma de aplicar a justiça, não apenas uma medida punitiva por capricho. Portanto, quando consideramos a ira de Deus, devemos compreender que ela não é destinada a buscar vingança, mas sim a aplicar a justiça de forma proporcional ao comportamento humano. Para compreender verdadeiramente a ira de Deus, é importante considerar as passagens bíblicas que mencionam essa ira. Romanos 1,18 fala sobre como a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e maldade das pessoas que suprimem a verdade por meio de suas más ações. Romanos 2,5 adverte sobre acumular a ira de Deus devido à teimosia e ao coração impenitente, preparando-se para o dia em que seu justo julgamento será revelado. João 3,36 menciona que quem crê no Filho tem a vida eterna, enquanto quem o rejeita permanece sob a ira de Deus. Esses versículos destacam que a ira de Deus é uma resposta ao pecado humano, à impiedade, à maldade, à teimosia e à rejeição de Jesus como Salvador. Deus é o juiz de toda a humanidade e cada indivíduo terá que prestar contas a Ele. Ele nos dá a liberdade de escolher como viveremos, mas devemos estar cientes das consequências dessas escolhas. A ideia de que Deus pode ser amor e ao mesmo tempo manifestar ira pode ser difícil de entender para algumas pessoas. No entanto, Deus estabeleceu princípios e leis para manter a ordem no mundo. Ele responde ao pecado para defender esses princípios. Seu caráter amoroso e justo permite que experimentemos sua graça e misericórdia, mas também sua ira, dependendo das nossas escolhas. A ira de Deus não é um pecado. Podemos ver isso na resposta de Jesus às práticas erradas no templo, onde ele expulsou os cambistas e os vendedores, pois estavam transformando a casa de oração em um local de comércio desonesto. Isso mostra que a ira de Deus é uma resposta justa diante do pecado e da injustiça. Quando Jesus testemunhou a exploração e o comércio desonesto no templo, sua reação foi de justa indignação. Os cambistas transformaram a casa de Deus em um local de negócios, colocando o lucro acima do propósito sagrado do local. Sua ira era justificada diante dessa profanação e injustiça. Essa é conhecida como ira justa, que surge quando há abuso de pessoas vulneráveis ou injustiça sendo perpetrada. Entretanto, é importante notar que estar com raiva por uma causa justa não dá permissão para pecar. Paulo adverte contra isso em Efésios 4:26, onde incentiva a não pecar, mesmo quando se está com raiva. Agora, considerando a ira de Deus, é crucial entender que todo pecado exige justiça e será julgado. Deus estabeleceu que o pecado resultará em morte, o que significa que haverá consequências. Portanto, Deus providenciou uma solução para esse dilema ao enviar Jesus para carregar toda a ira e o julgamento do pecado. Isaías 53:5-6 descreve como Jesus suportou o castigo pelos nossos pecados e como Deus, em seu plano, permitiu que isso acontecesse para trazer cura e redenção para a humanidade. Ao sacrificar Jesus como expiação pelos pecados, Deus demonstrou sua justiça ao perdoar aqueles que creem em Jesus. Esse sacrifício revela a graça de Deus ao olhar para o futuro e incluir todos na redenção por meio de Jesus. Neste momento, Deus está demonstrando sua justiça ao tornar os pecadores justos aos seus olhos por meio da fé em Jesus Cristo. Você tem a escolha entre aceitar Cristo como seu substituto, tendo o julgamento completo de seus pecados pago por ele, ou optar por enfrentar as consequências sozinho. No entanto, seja qual for sua decisão, a justiça e o julgamento de Deus serão cumpridos. O amor e a misericórdia de Deus permitem que você escape da penalidade pelos seus pecados, pois Cristo já pagou por eles na cruz. Embora possamos nos deparar com a disciplina de Deus, nunca precisamos temer sua ira se colocarmos nossa fé em Cristo. Se você se questiona sobre a ira de Deus, lembre-se de Romanos 5:8, onde é destacado que Deus demonstra seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós mesmos, quando éramos pecadores. Assim, a ira e o amor de Deus estão intrinsecamente ligados no mesmo ato salvífico de Cristo na cruz. Observando as advertências sobre desastres naturais, como o furacão Irma e a tempestade em Dubai,
devemos refletir sobre como esses eventos nos chamam a uma vida de maior fé e obediência a Deus. Podemos ser lembrados da responsabilidade de alertar sobre o julgamento iminente de Deus. Embora alguns se perguntem se os Estados Unidos estão sendo alvo do julgamento divino, é importante entender que os desastres naturais fazem parte da realidade do mundo e não devem ser vistos apenas como punições específicas de Deus. Em todo o mundo, há uma distinção fundamental entre a ira divina de Deus e a nossa ira humana. Deus não age impulsivamente como nós. Ele é paciente e tolerante, como enfatizado em 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam. Acredito que os desafios enfrentados pela América podem ser interpretados como um sinal do julgamento divino, talvez através da retirada da proteção divina. Esta é minha tentativa de explicar cuidadosamente a ira de Deus, conforme entendida biblicamente e sua relevância atualmente. A ira de Deus é categorizada em duas formas principais por comentaristas bíblicos: ativa e passiva. No Antigo Testamento, vemos exemplos da ira ativa de Deus, como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, entre outros eventos. No entanto, no Novo Testamento, a ira de Deus é vista de forma passiva, onde ele retém sua presença ou intervenção. Um exemplo disso é quando as pessoas rejeitam repetidamente a convicção do Espírito Santo, deixando-as sem esperança. A diferença crucial entre a ira ativa de Deus no Antigo Testamento e sua ira passiva é atualmente o evento do Calvário, conforme mencionado em 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O sacrifício de Cristo na cruz é central para entender essa distinção. Ao sacrificar Jesus, Deus ofereceu uma nova esperança para a humanidade, uma oportunidade de redenção e reconciliação. Os eventos recentes, como a tempestade em Dubai, nos chamam à reflexão sobre a soberania de Deus e sua justiça. Enquanto desastres naturais são parte da realidade do mundo, não devemos interpretá-los como punições específicas de Deus. A ira divina é um reflexo de sua justiça, não de vingança arbitrária, e ele oferece oportunidades para arrependimento e reconciliação. O sacrifício de Cristo na cruz demonstra o amor e a misericórdia de Deus, oferecendo-nos uma escolha entre aceitar sua graça ou enfrentar as consequências de nossas escolhas. Que possamos viver em reconhecimento da bondade e da soberania de Deus em nossas vidas. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, é essencial pararmos para refletir sobre o significado dos eventos que nos cercam. A tempestade em Dubai nos lembra da fragilidade da vida humana diante das forças da natureza, mas também nos convida a considerar além do físico, buscando entender os propósitos maiores por trás desses acontecimentos. A mensagem do profeta pastor Marconi Silva nos convida a não apenas contemplar, mas a agir em resposta ao que aprendemos. Aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal não é apenas uma decisão espiritual, mas um compromisso com uma transformação interior que impacta todas as áreas da nossa vida. É uma escolha que nos conecta com mais de 8.000 promessas que Deus tem para nós. Promessas de amor, proteção, provisão e um propósito eterno. Ao assistir este vídeo, somos desafiados a considerar onde estamos em nossa jornada espiritual. Estamos buscando um relacionamento genuíno com o Criador? Ou estamos apenas navegando pela vida sem um rumo definido? A mensagem do Evangelho é clara. Deus nos ama incondicionalmente e deseja que todos se reconciliem com Ele por meio de Jesus Cristo. Portanto, convido você a aproveitar esta oportunidade única. Explore a playlist, absorva o conhecimento compartilhado e permita que a palavra de Deus transforme seu coração e mente. Se você ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus, considere sinceramente o convite do pastor Marconi Silva. Ele está pronto para te guiar nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Por fim, agradeço ao profeta pastor Marconi Silva por trazer mensagens tão edificantes e relevantes para nós.
Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like. Sua participação é fundamental para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem transformadora. Que este momento de reflexão e decisão seja um marco em sua vida espiritual. Que você experimente a paz e a plenitude que só Jesus pode oferecer. Estamos juntos nessa jornada de fé e esperança. Até o próximo vídeo.